Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Levítico, capítulo 1. Yahvé chamou Moisés e da tenda da reunião falou-lhe dizendo: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: Quando um de vós apresentar uma oferenda a Yahvé, podereis fazer essa oferenda com um animal grande ou pequeno. Se a sua oferenda consistir em holocausto de animal grande, oferecerá um macho sem defeito. Oferecê-lo-á à entrada da tenda da reunião, para que seja aceito perante Yahvé. Porá a mão sobre a cabeça da vítima, e esta será aceita para que se faça por ele o rito de expiação. Em seguida, imolará o novilho diante de Yahvé, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue. Eles o derramarão por todos os lados sobre o altar que se encontra à entrada da tenda da reunião. Em seguida, esfolará a vítima e a dividirá em quartos. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo. Depois, os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão os quartos, a cabeça e a gordura em cima da lenha que está sobre o fogo do altar. O homem lavará com água as entranhas e as patas, e o sacerdote queimará tudo sobre o altar. Este holocausto será uma oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. Se a sua oferenda consistir em animal pequeno, cordeiro ou cabrito oferecido em holocausto, então oferecerá um macho sem defeito. Imolá-lo-á sobre o lado norte do altar, diante de Yahvé, e os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue por cima, ao redor do altar. Depois ele a dividirá em quartos, e o sacerdote colocará essas partes, assim como a cabeça e a gordura, sobre a lenha colocada sobre o fogo do altar. O homem lavará as entranhas com água, bem como as patas, e o sacerdote oferecerá tudo e o queimará sobre o altar. Este holocausto será uma oferenda queimada em agradável odor a Yahvé. Se a sua oferenda a Yahvé consistir em holocausto de ave, oferecerá uma rola ou um pombinho. O sacerdote a oferecerá sobre o altar e, apertando-lhe o pescoço, deslocará a cabeça e a queimará sobre o altar e fará o seu sangue correr sobre a parede do altar. Tirar-lhe-á então o papo e as penas, lançá-los-á ao lado oriental do altar, no lugar das cinzas gordurosas. Dividirá o animal em duas metades, uma asa de cada lado, mas sem as separar. O sacerdote queimará o animal no altar em cima da lenha posta sobre o fogo. Este holocausto será uma oferta queimada, de agradável odor a Yahvé. Capítulo 2. Se alguém oferecer a Yahvé uma oblação, a sua oferenda consistirá em flor de farinha, sobre a qual derramará azeite e colocará incenso, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes. Tomará dela um punhado de flor de farinha e de azeite e todo o incenso, e o sacerdote os queimará sobre o altar como memorial, oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos, parte santíssima dos manjares de Yahvé. Quando ofereceres uma oblação de massa cozida no forno, a flor de farinha será preparada em bolos ázimos, amassados com azeite, ou em fogaças ázimas, untadas com azeite. Se a tua oferenda for uma oblação cozida na assadeira, a flor de farinha amassada com azeite será ázima. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite em cima. É uma oblação. Se a tua oferenda for uma oblação cozida na panela, a flor de farinha será preparada com azeite. Levarás a Yahvé a oblação que assim for preparada.
será apresentada ao sacerdote, que a aproximará do altar da oblação. O sacerdote separará o memorial que queimará no altar como oferenda queimada de agradável odor a Yahvé. A parte restante da oblação pertencerá a Arão e a seus filhos, parte santíssima dos manjares de Yahvé. Nenhuma das oblações que oferecerdes a Yahvé será preparada com fermento, pois jamais queimareis fermento ou mel como oferta queimada a Yahvé. Podereis oferecê-los a Yahvé como oferenda das primícias, mas não os colocareis sobre o altar como perfume de agradável odor. Salgarás toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oblação o sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferenda de sal a teu Deus. Se ofereceres a Yahvé uma oblação de primícias, será sob a forma de espigas tostadas ao fogo ou de pão cozido com grãos moídos, que farás esta oblação de primícias. Sobre ela acrescentarás azeite e lhe porás incenso, pois é uma oblação. E o sacerdote queimará o memorial com uma parte do pão e do azeite, com todo o incenso, como oferenda queimada a Yahvé. Esta oblação são produtos vindos do solo, são as plantações, são as colheitas, então são as primícias. Eu vou colher tanto, mas em primeiro lugar eu estarei ofertando no santuário de Deus. Então, parte Deus não vai comer, Deus não vai se alimentar, mas quem vai estar usufruindo dessas coisas? O sumo sacerdote. Então, algumas coisas deverão ser queimadas, porque são santas. Então, ninguém toca. Vamos queimar porque é de Deus. Deus não vai comer. Então, nós vamos queimar porque pertence a Ele. É bem diferente a coisa. Então, essa parte fica o quê? Para sustento do sacerdote. O sumo sacerdote, os sacerdotes, ele não tem uma profissão. A profissão dele é servir a Deus e cuidar do povo. E o povo serve a Deus com as suas primícias, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também o que? Cuida do sumo sacerdote, cuida dos sacerdotes. Eu vou entregar meu dízimo hoje. O que eu faço? Uma parte é para água, para luz, para telefone. Agora as igrejas têm internet, um monte de coisa. E a outra parte é o quê? Sustento do sacerdote. Eles vão comprar o seu arroz, o seu feijão. Ah, mas eu posso levar 1 quilo de arroz, eu posso levar. Amém. Fique à vontade. É a tua oferta para Deus. Capítulo 3. Se o seu sacrifício for um sacrifício de comunhão, e se oferecer animal grande, ou macho ou fêmea, será animal sem defeito, que oferecerá perante Yahvé. Colocará a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará à entrada da tenda da reunião. Em seguida, os filhos de Arão, os sacerdotes, derramarão o sangue sobre o altar em redor. Oferecerá uma parte deste sacrifício de comunhão como oferenda queimada a Yahvé, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, a gordura aderente a eles e junto aos lombos, e a massa gordurosa que tirará do fígado e dos rins. Os filhos de Arão queimarão esta parte no altar, em cima do holocausto, em cima da lenha colocada sobre o fogo. Será oferenda queimada em perfume de agradável odor a Yahvé. Se for animal pequeno que alguém oferecer como sacrifício de comunhão a Yahvé, deverá oferecer um macho ou uma fêmea sem defeito. Se oferecer um carneiro, oferecê-lo-á perante Yahvé, e porá a mão sobre a cabeça da vítima, e a imolará diante da tenda da reunião. E em seguida, os filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor deste sacrifício de comunhão, oferecerá a gordura como oferenda queimada a Yahvé, a cauda inteira, que será cortada rente à espinha dorsal, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins,
a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins. O sacerdote queimará esta parte sobre o altar como alimento, como oferenda queimada a Yahvé. Se a sua oferenda consistir em uma cabra, a oferecerá perante Yahvé, porá a mão sobre a sua cabeça e a imolará diante da tenda da reunião. E os filhos de Arão derramarão o sangue sobre o altar em redor. E isto é o que oferecerá em seguida como oferenda queimada para Yahvé. A gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os dois rins, a gordura aderente a eles e aos lombos, e a massa gordurosa que destacará do fígado e dos rins. O sacerdote queimará estes pedaços sobre o altar como alimento, como oferenda queimada de agradável odor. Toda a gordura pertence a Yahvé, é para todos os vossos descendentes, uma lei perpétua em qualquer lugar onde habitardes. Não comereis gordura nem sangue. Em primeiro lugar, macho ou fêmea, Deus não faz acepção. Ele quer apenas o que? O sacrifício, desde que não tenha defeito. Então, este animal, macho ou fêmea, está simbolizando Jesus. É um sacrifício imperfeito, porque você comete um pecado, um animal é morto pelo teu pecado. Você comete outro pecado, outro animal é morto pelo teu pecado. Com Jesus, não. É um sacrifício perfeito e único. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Nós recebemos Jesus como Salvador. Jesus veio para que toda a lei que dizia sobre ele, que diz sobre ele, fosse cumprida, e ele cumpriu tudo direitinho, não deixou uma sequela, não deixou uma mácula, é um sacrifício perfeito. Quando Deus fala de aroma agradável, ele está recebendo aquele sacrifício de bom grado, de coração ele está recebendo o sacrifício, mas nós não podemos abusar. E hoje, quando nós recebemos o sacrifício de Jesus, é a mesma coisa, é único. Então, toda vez que eu cometo o mesmo pecado, é como se eu estivesse anulando o sacrifício de Jesus. Já aquelas pessoas continuam oferecendo seus sacrifícios, seus holocaustos pelos pecados, porque veio um profeta, mas não era o Messias que nós esperamos, com uma espada na mão, nos livrando de todos os nossos inimigos. A segunda coisa, Deus fala: queimem a gordura e queimem o sangue. Comam as partes, mas não toquem na gordura e não toquem no sangue. O sangue simboliza a vida. Quando Deus falou para Caim: onde está teu irmão Abel? Ah, acaso sou eu guardião do meu irmão? Sim, mas o sangue do teu irmão clama a mim da terra. Então, no sangue está a vida. E ali, Deus fala: não comam a gordura, porque você comendo muita gordura, o que acontece? Colesterol, infarto, a veia entupida, um monte de coisa. Então, quando Deus fala: não façam isso, não façam aquilo, Ele está, em primeiro lugar, testando a nossa obediência, e em segundo, cuidando da nossa saúde.